Oi, amigos, tudo bom? Boa tarde para vocês nessa sexta-feira. Aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje nós vamos falar das oportunidades no direito tributário consultivo para o ano de 2022, especialmente para o pessoal que é advogado e contador. Só aguardar o pessoal entrar. Elane, bem-vinda. Frois, bem-vindos. Quem tiver dúvidas, tá, pessoal? Comentário, pode escrever. Eu gosto muito da participação de vocês. Muito bom. Bom, vou adiantando o assunto aqui. Railton, bem-vindo. Carol, ótimo. Então, pessoal, é o seguinte. Antes de falar das oportunidades, queria explicar como é que funciona a economia do escritório de advocacia. Estava até conversando com um aluno ontem, ele me perguntando como que funciona a advocacia consultiva. E é mais ou menos assim, na advocacia consultiva, você vai pensar em quantos projetos e quantas horas você consegue vender dentro de um mês. É diferente da advocacia no contencioso, em que o que importa é o número de ações e o valor das ações. Então, por exemplo, no escritório de advocacia de consultoria, digamos que um advogado do seu escritório, pode ser você, né, ou algum advogado que você contratou, ele vai vender 10 horas por semana, que é pouco, tá? Seria ele trabalhar para o cliente 2 horas só por dia. Então, se ele vai trabalhar 10 horas por semana, são 40 horas no mês, e digamos que ele vai vender a hora ali no mínimo da OAB, R$300. Então, aquele advogado vai faturar para o escritório R$3.000 por semana, R$12.000 por mês. Mais ou menos assim. Trabalhando pouco com uma hora barata. Os escritórios grandes de São Paulo ali, eles têm uma média de rendimento por advogado muito maior. Chega ali a 70, 75 mil, alguns até 80 e poucos mil por advogado por mês. Ou seja, cada advogado trabalha ali, fatura R$20.000 por semana. Então a margem do mercado é mais ou menos essa. Aí você pega um escritório que tem 300, 500 advogados, cada um faturando mais ou menos isso por semana, dá um faturamento bem grande. Para quem é autônomo, está começando agora, o que ele tem que buscar? Pô, eu preciso faturar, sei lá, 10 mil reais por semana, para o meu escritório faturar R$40.000 por mês, né? Ou seja, você tem que buscar você mesmo ter um alto nível de rendimento. E depois você vai adicionando estagiários, outros advogados, e o faturamento vai aumentando. Quando o escritório trabalha com processos, é diferente. Porque um escritório que vai no litigioso, vai buscar processos tributários ou processos cíveis, ele não raciocina assim. Ele raciocina assim, ó. Um advogado, às vezes, dependendo da complexidade dos casos, pode cuidar de 100, 200, 300 processos. Então, você não precisa preocupar tanto em botar muita gente para trabalhar. Você tem que preocupar em botar muito processo para dentro. Então, um escritório de advocacia tributária contenciosa, ele vai ter que, por exemplo, escolher uma tese. Nós vamos até falar hoje, por exemplo, o DIFAL, que é o diferencial de ICMS agora para consumidor final. Acabou de ser aprovado, tem uma discussão. Ele vai falar assim, olha, se eu pegar 100 ações de DIFAL e cobrar para entrar, cada ação eu cobrar R$5.000 para entrar, eu vou ter um faturamento global nesse ano de 500 mil para entrar com essas ações. Essas ações podem durar 2, 3, 4, 5, 10 anos e lá na frente talvez eu tenha um honorário de sucumbência. Mas o que importa para o escritório no momento é o quanto ele está cobrando para entrar com as ações. Então é totalmente diferente, porque você não vai se preocupar com a ocupação diária do seu advogado. Você vai se preocupar com quantas ações estão entrando no escritório. Isso é assim para direito consumidor, direito civil, direito de família, né? Questão de inventário, divórcios. O advogado que trabalha com divórcio litigioso, ele quer saber quantos divórcios ele vai pegar naquele mês. Ele vai cobrar um pouco de cada divórcio, né? 10 mil, 20 mil, não sei. O consultivo é totalmente diferente. Por quê? Porque no consultivo você vai pensar assim. Aliás, eu prefiro o consultivo, é mais do meu perfil. Eu não gosto muito de litigar na área tributária, porque eu acho que se você fizer um bom planejamento, você evita muitos litígios e é até mais econômico. Luca, bem-vindo. Então, por exemplo, o que nós vamos falar hoje é o seguinte. Quais são as áreas da economia que estão crescendo, que vão demandar planejamento tributário ou esclarecimento de dúvidas tributárias? Nessa área, você consegue ocupar um advogado trabalhando nessas áreas? Que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Então, a ideia é, para um escritório de advocacia consultiva, quais áreas vão demandar mais consultoria de modo que eu consigo faturar mais horas? É sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Só para vocês entenderem. Eu não vou falar muito sobre a parte litigiosa, exceto essa questão do DIFAL e talvez um pouquinho de ISS, que tem a ver aqui com o que eu queria falar. Quem quiser
fazer comentários aí, tá? Tô às ordens. Então, pessoal, quais áreas esse ano que devem demandar muita consultoria consultiva para o advogado de direito tributário? E, claro, sempre puxando para o internacional, né, pessoal? Que é a minha área, tributação internacional. A primeira coisa, vou falar do contencioso, que é uma coisa que não tem como não falar, que é o DIFAL. O que é o DIFAL? Quando a gente faz uma importação e depois pega esse produto e revende para um outro estado, ou então quando o produto é produzido num estado e revendido para um outro estado, você tem uma questão do ICMS interestadual. O DIFAL é um subcampo do ICMS interestadual quando a mercadoria é vendida no outro estado, não para um revendedor, para uma empresa, né, para um contribuinte do INSS, mas sim para um consumidor final. Então seria, eu fui lá na internet, comprei um vestido lá para minha esposa, eu comprei um sapato e ele veio de outro estado, veio lá da Bahia para cá, veio de Santa Catarina para mim. Eu, como consumidor final, normalmente não pago ICMS, mas agora isso foi regulado, de modo que os estados que estão recebendo as mercadorias vai haver uma distribuição de ICMS entre o estado que manda e o estado que recebe a mercadoria. A parte técnica disso eu não vou entrar aqui agora, mas a maneira como os estados começaram a cobrar esse DIFAL é altamente questionável, porque não respeita o princípio da anterioridade. A lei saiu esse ano para cobrar o imposto esse ano mesmo. Os estados estão dizendo que não é imposto novo, os contribuintes estão dizendo que é um tipo de imposto novo. Então isso aí sozinho certamente vai demandar muitas ações judiciais, que aliás já estão acontecendo. Nesses primeiros dias do ano já teve liminar, a favor, contrário e tal. Então essa é uma das poucas teses assim, contenciosas que eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque ela vai impactar toda a cadeia produtiva, quase todas as empresas vão precisar disso. Então ela fica muito próxima ali da consultoria. Tá bom? Tirando isso, quais partes aí do consultivo que seria interessante dar uma olhada? Olha, a primeira coisa são negócios que tem a ver com esse meio que nós estamos usando aqui agora, com o Instagram. Você tem você teve um grande boom nos últimos anos de ensino online, né? Muitos cursos, eu mesmo vendi cursos. Tem muitas empresas estrangeiras que vieram para o Brasil para vender cursos. Tem todo mundo aqui no Instagram vendendo mentoria, curso, etc. E muita gente vendendo não só curso, mas também publicidade, etc. Eu, conversando com o pessoal, né, até com colegas da área e tal, eu vejo que a grande maioria não se profissionalizou. Ou seja, a pessoa fatura na pessoa física, abre um MEI, põe um MEI em nome do primo, paga para o coprodutor ou para o marketing na conta da pessoa física, ou nem declara nada, é uma bagunça. Então, a organização de negócios online, a pessoa formar uma empresa, colocar lá no Simples, no lucro presumido, para poder faturar o curso, para a empresa ter uma conta bancária, ter um cartão de crédito. Na hora de fazer o ecossistema ali, né, pagar o coprodutor, pagar o marketing, pagar o desenvolvedor, ter uma contabilidade direitinha, isso é uma grande oportunidade, porque ali com poucas horas de consultoria, você arredonda a vida da pessoa. Que hoje o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz um lançamento bacana, fatura lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, e é tributado na pessoa física. Deixa um terço praticamente do dinheiro todo para o governo. Ou então, pior ainda, não declara do imposto de renda e arruma um programa tributário que ela vai carregar aí durante muitos anos. Gustavo, bem-vindo. Então essa parte de orientar os influencers, né, os professores online e as empresas de educação online, sem dúvida vai ser importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um dos poucos setores da economia que vem crescendo e vai continuar crescendo. Então é uma demanda crescente. É muito bom para quem trabalha com consultoria atuar em áreas que estão em crescimento econômico, porque uma vez que você monta o produtinho, né, montei aqui o produto é consultoria para pessoa física, abrir e-mail, abrir empresa, ser tributado direitinho, pagar menos imposto. Se a economia está numa subida, você tem cada vez mais clientes para aquele produto. Então você pode fazer pacotes, promoções, oferecer de várias formas, né? Então essa é a primeira coisa que eu diria. Uma outra coisa que tem a ver com isso é o seguinte. Nos últimos, 10 para 5 anos, os meios de pagamento ficaram muito importantes. Inclusive eles foram altamente regulados no Brasil. Antigamente, como é que você fazia para pagar uma dívida? Você basicamente fazia um TED ou um DOC, né? Fazia uma transferência bancária. Depois vieram os boletos. E hoje em dia, se você olhar, você tem muitas maneiras de pagar pelo que você compra, especialmente na internet. Então você teve aí os cartões de crédito, né, que quase não eram utilizados no Brasil há 10, 15 anos e hoje são super utilizados. Então, débito e crédito aí já tomaram, né, o lugar da moeda física. Você tem os boletos, você tem várias empresas que são intermediárias de pagamento. O UOL, PagSeguro, como é que é a Asasa, uma empresa que emite boleto. Você vai para comprar uma passagem aérea hoje, a própria companhia da passagem aérea te permite comprar, ou o site assim, Decolar, né?
parcelar o boleto, boleto à vista, cartão de crédito, cartão de débito, usar crédito que você já tem em PagSeguro ou outros sites, usar programa de milhas. Então, todas essas formas de pagamento são um mercado próprio, é o mercado de tecnologia de pagamentos. E como à medida em que as pessoas estão começando a vender curso online e tal, elas vão cada vez mais utilizando essas formas de pagamento, né? O próprio ali dentro do Hotmart, você tem também, você tem o QIFI e tudo. Eles vão usando essas formas de pagamento como maneira de fazer negócio. Agora, o que está acontecendo? As pessoas acham que essas formas de pagamento estão fora da economia real. Então, elas não declaram imposto sobre aquilo. Então, às vezes a pessoa movimenta ali do lançamento 100, 200 mil reais, pagou os coprodutores, pagou comissões, fez um monte de coisa, e a única formalização que ela tem é uma nota fiscal que vem lá do QIFI ou do Hotmart, dizendo que eles prestaram um serviço para ela. E todo o resto está fora da economia, fora da contabilidade, digamos assim. É claro que não está, né, gente? Tem que pagar imposto. Então, esse tipo de planejamento, não só relativo aos influencers, mas relativo ao uso de meios de pagamento, deve crescer bastante. E desdobrando os meios de pagamento, o que está acontecendo? O Brasil, o mercado de pagamentos no Brasil, teve um boom, cresceu muito. E ele começou agora a receber investimento estrangeiro. Eu mesmo estou auxiliando algumas empresas indianas, chinesas, estão entrando no mercado, tem empresas americanas, canadenses. Essa parte de meio de pagamento é muito vinculada a Bitcoin também, essas coisas. Então a consultoria para empresas que querem atuar nessa área de meio de pagamento também está em crescimento. Seria uma área boa para estudar. Porque aí tem toda uma questão assim, é importação de serviço quando o software vem no exterior, não é importação de serviço? A natureza do serviço é uma cobrança, é um pagamento de consultoria, é uma comissão pelas vendas? Então tem vários detalhes aí que valem a pena ter um pacotinho de consultoria para você mostrar para a pessoa como fazer. É bem interessante. Bom, outra área que certamente vai crescer muito é o seguinte. Por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu, houve uma concentração de riqueza. Ou seja, se você olhar na bolsa, né, até na bolsa americana, a bolsa brasileira ainda não, mas a bolsa americana, você vê que a Apple está valendo lá 3 trilhões, as empresas aumentaram de tamanho, as pessoas que tinham ativos ficaram mais ricas. E sempre que isso acontece, é prenúncio o quê? De fusões e aquisições. Ou seja, o mercado tem gente com mais dinheiro, as pessoas com mais dinheiro vão comprar outras empresas para ficarem ainda mais ricas, né? Funciona assim. Então, o mercado de fusões e aquisições no Brasil estava aquecido e vai continuar aquecido. E sempre que a gente tem fusões e aquisições, você tem uma grande participação no planejamento tributário. Por quê? Você tem que ver primeiro o levantamento da situação fiscal, das dívidas da empresa que vai ser comprada. Você tem que ver qual é a melhor maneira de fazer aquela aquisição para pagar menos impostos. Você tem isso na parte da pessoa jurídica, né? Na parte da pessoa física, esse tipo de investimento, aquisição, costuma atrair compensação para os sócios ou para os fundadores. Então você tem stock options, earnouts, que é um dos nomes disso, o ganho de capital da pessoa física, né, que é o fundador da empresa. Então toda essa parte de planejamento fiscal voltado para fusões e aquisições vai continuar aquecida. Como que o escritório trabalharia com isso, né? Teria que meio que estudar os tipos de tributação dessas operações, procurar empresas que estão no mercado nessa fase de receber investimento e oferecer os serviços. É muito tranquilo, muito comum você vender um serviço de consultoria de due diligence, né, para estudar uma empresa que vai ser comprada, ou de estruturação de fusões e aquisições. Lembrando, gente, que fusões e aquisições, principalmente na área de tecnologia, não são só negócios lá de 100 milhões de dólares, não. Você tem muita fusão e aquisição de 100 mil reais, 500 mil reais, uma empresa de tecnologia que vai receber o seu primeiro aporte, entendeu? Então você tem toda uma gradação de mercado em que dá para atuar. Você não precisa ficar com medo, eu não vou conseguir competir com o escritório dos Estados Unidos. Tem muitas operações aqui que, pelo próprio porte, tem que ser locais mesmo. Em relação a essa questão que eu falei do pessoal ter ficado mais rico, isso gera também um outro tipo de planejamento tributário, que é o seguinte, a proteção de patrimônio. Hoje você já tem até as Wealth Techs, são empresas de tecnologia voltadas para gerir patrimônio, né? Patrimônio de quem tem dinheiro. Seria mais ou menos assim. Ao invés de você ligar para o gerente do seu banco para perguntar se você investe na poupança ou no CDB, você tem um robozinho, um software que já te fala, olha, é melhor você investir nisso. Então, esse é todo um setor da economia. E por que ele está crescendo? Porque tem cada vez mais gente com dinheiro para investir. Às vezes não é muito dinheiro, às vezes é só um cara que tem um emprego melhor, um brasileiro que foi morar no exterior, um cara aqui que foi promovido, mas sobrou um dinheirinho e ele quer investir. Então, esse ano a gente vai ter uma definição, bom, talvez não esse ano, vai continuar até a discussão sobre a reforma tributária. Como esse ano tem eleição e tal, talvez fique para o ano que vem. Mas certamente esse ano vai ter muita discussão sobre o quê?
imposto sobre herança, tributação de dividendos aqui no Brasil. Então são dois tópicos muito sensíveis, porque qualquer família brasileira, qualquer pessoa que tenha dinheiro, normalmente ela é impactada por isso, porque ela costuma receber dividendos, ou tem uma empresinha que investe em imóvel, ou investe na bolsa, e ela sempre quer fazer um planejamento de como vai deixar o dinheiro para a família, né? Que é o Imposto sobre Heranças e o TCMD. Então, o planejamento de heranças, né, de sucessão patrimonial, e o planejamento de como a pessoa vai organizar o patrimônio dela, certamente vão demandar muito estudo. Eu tenho visto isso, né? Vários clientes me demandaram desde o ano passado já, desde 2020. Primeiro veio aquela onda de... o pessoal estava com medo de morrer, né? Veio aquela onda de fazer testamentos. Aí depois abrir offshore no exterior para fazer planejamento patrimonial. E agora que a reforma tributária está às portas, todo mundo quer estudar essa parte de tributação de herança e tributação de dividendos. Como eu estava falando, gente, isso é um produto muito bom porque você faz um pacotinho. Você fala assim, olha, se você quiser fazer uma holding familiar para evitar ITCMD, custa tanto para fazer a holding, a gente pode fazer assim. Se você quiser fazer uma blindagem contra a tributação de dividendos, você pode fazer assim e fazer assim. Claro que o objetivo dessa live não é ensinar a fazer, nem dá tempo. Mas é mostrar para vocês que fazendo criando pacotinhos de serviço que atendam essas demandas que estão muito prementes no mercado, muito vivas, a probabilidade que você consiga manter 1, 2, 3 advogados no seu escritório trabalhando só com esses produtos é muito grande. Entendeu? Isso eu queria transmitir aqui. Que são os produtos que vão gerar demanda com certeza ao longo desse ano. Bom, o que mais que nós temos aqui? Uma outra área que vem crescendo e vai continuar crescendo é toda a área envolvendo criptomoedas, bitcoins e agora os NFTs, né, os Non-Fungible Tokens. Essa é uma área que vem crescendo muito, especialmente se você conseguir chegar nos empreendedores que estão criando negócios online com Bitcoin. Tem muita gente fazendo pagamento internacional, usando o Bitcoin como uma forma indireta de investimento. E isso demanda uma consultoria tanto na área fiscal e até na área de regulação mesmo, né, se está sujeito a CVM ou não. O Brasil já tem grandes empresas na área, mas se você entrar nesse mundo, você vai ver assim que deve ter milhares aí de pessoas, em geral jovens, 20 e poucos anos, criando um monte de empresas dessa, e cada empresa tem um foquinho, às vezes uma coisa bem específica, né? Às vezes é assim, uso de Bitcoin para comprar produto da Amazon, umas coisas assim, bem específico, mas que giram um bom dinheiro. A maioria dessas pessoas, parecendo lá que eu falei dos influencers, ele começa a fazer o negócio, e quando o negócio começa a dar dinheiro, ele fica meio desesperado, porque ele não tem nem CNPJ, não tem nada. Então, levar esse pessoal para formalização e estudar a tributação de bitcoins, pagamento de capital, como é que é uma boa também, que deve gerar bastante demanda, especialmente nesse caso de bitcoins e cripto, porque quase não tem concorrência. Poucas pessoas no Brasil estudam isso. Poucos escritórios tem alguém que pode... porque até sabe o que é criptomoeda, na verdade. Então, isso é uma área que eu estou apostando. Bom, e nós temos agora mais dois setores que eu queria falar, que é o seguinte. Primeiro, de energia verde. O que é energia verde, né? Você tem energia solar, você tem biomassa, e não só, a economia verde em geral. Você tem investimentos em crédito de carbono, manutenção de florestas, né? O mundo entrou nessa onda, eles querem que a economia vá por esse caminho. E aqui no Brasil, o que você tem? Você tem incentivos fiscais, alguns tipos de incentivos fiscais para isso. Criaram-se agora as cédulas rurais verdes, né? Ou seja, são cédulas, produtos de captação de dinheiro voltados para a economia verde. Toda essa área vai ser a economia brasileira, a projeção nos próximos 5, 10 anos é que a área de energia cresça muito. E dentro da área de energia, a área de energia verde. Os produtos tributários para a área de energia verde não estão bem feitos ainda. Você vê pouca gente especializada. Então, se você estudar essa área, falar, olha, você pode captar dinheiro assim, usar esse benefício fiscal, aquele benefício fiscal, captar financiamento do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste, esse tipo de produto ainda está sendo desenvolvido. É uma área que, sem dúvida, vai crescer, não só esse ano, mas pelos próximos anos também, tá? E eu estou puxando aqui especialmente a área tributária da área de incentivos fiscais para a economia verde. É uma coisa que deve crescer muito. E, pessoal, finalmente é o seguinte, houve no Brasil recentemente várias leis estruturantes. Então, você teve a lei da navegação de cabotagem, você teve a lei reformulando o marco da... Abdala, bem-vindo. Reformulando o marco das ferrovias. E você teve a lei, que eu até falei semana passada, reformulando o sistema cambial, né? Todas essas leis devem atrair ou investimento estrangeiro ou investimentos nacionais. Então você deve ter agora mais empresas marítimas de cabotagem, mais empresas ferroviárias, mais empresas trabalhando com câmbio, né? A gente falou bem semana passada. A área de mineração está para receber também uma atualização legislativa, que deve atrair também mais investimentos. Então essas áreas estruturantes acabaram de ter uma lei que vai mudar totalmente o mercado,
Você deve manter olho nelas, por quê? Porque normalmente depois de uma lei dessa, vem uma série de decretos, de incentivos, empresas estatais, alguma coisa sempre acontece. Regulações específicas. E nessa hora é que você consegue oferecer para o seu cliente um bom projeto. Fala assim, olha, você quer investir em ferrovia? Vai existir, sei lá, esse título de ferrovia aqui, esse incentivo fiscal, mesma coisa para cabotagem. Então, primeiro que vocês conheçam essas leis, todas as leis economicamente muito importantes, a maioria saiu agora em novembro e dezembro do ano passado, para que possam atuar em cima delas, tá bom? Então, resumindo o que nós falamos aqui, a gente falou do DIFAL, que foi praticamente a única coisa que eu falei do litigioso, falamos de abrir empresa e planejamento fiscal para influencers e escolas online, né, venda de cursos, falamos dos meios de pagamento, empresas que usam meios de pagamento, empresas que são de meios de pagamento, falamos de Bitcoin, energia verde e leis estruturantes que estão agora de comércio marítimo, ferrovias e coisas assim. Falamos também das fusões e aquisições que vão continuar em alta e os planejamentos fiscais relativos a fusões e aquisições e os planejamentos fiscais relativos a famílias ricas, né, que têm muito patrimônio, querem organizar holding familiar, fazer planejamento de herança ou querem evitar o pagamento de dividendos. Isso aí tudo está conectado com a reforma tributária, mas pela minha experiência, quando a família está pensando nisso, ela já te procura antes da lei sair para ela se posicionar, tá? Essas oportunidades que eu falei, se você estudar elas e formatar produtos que possam atender a demanda no mercado, provavelmente você vai conseguir se ocupar e ocupar vários advogados do seu escritório na área consultiva, né, que é a que eu prezo mais. Então, pessoal, a mensagem de hoje era essa. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Se tiver algum comentário, estou às ordens para responder. Frois, obrigado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário. Não? Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado, tá? Estou às ordens de vocês, qualquer dúvida. Um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.